Vamos para mais uma aula de ciências, continuando a teoria sobre a origem da vida, né, que a gente viu na semana passada. A gente viu o experimento de Neira e Spelazine, também vimos o experimento de Red e falamos sobre a geração espontânea e a biogênese. Hoje a gente vai ver o experimento de Louis Pasteur. Em 1862, o químico francês Louis Pasteur adaptou os procedimentos dos experimentos de Neira e Spelazine para testar outras variáveis. Então, ferveu caldo de carne em frascos de vidro, que em seguida tiveram seus gargalhos esticados e curvados. O líquido destes frascos permaneciam sem contaminação porque os micro-organismos presentes no ar ficavam retidos nas curvas do gargalo, não atingindo o caldo da carne. A contaminação só acontecia quando os frascos eram inclinados ou os gargalhos quebrados. Pasteur concluiu que os micro-organismos estavam no ar e não surgiu espontaneamente no caldo de carne. Esse experimento foi importante para o estabelecimento da biogênese, que foi comprovada por todos os seres vivos. Temos aí embaixo a demonstração, do experimento, de como foi feito o experimento. Ele foi feito em 5 etapas. Esse experimento ele foi realizado, com vários frascos de vidro, cujos gargalos eram esticados e curvados no fogo após todos terem sido enchidos com caldo de carne, que foi falado aí na leitura. Depois, Pasteur ferveu o caldo em um desses frascos até que saísse o vapor dos gargalhos longos e curvados e deixou esfriar. Depois de um tempo, ele observou que, embora todos os frascos estivessem em contato direto com o ar, nenhum deles apresentava micro-organismo. Então, ele quebrou o gargalo de alguns frascos e observou que, em poucos dias, seu caldo já estava repleto de micro-organismos. As bases da teoria da evolução molecular. Com o estabelecimento da teoria da biogênese, restou explicar como poderia ter surgido os primeiros seres vivos. A teoria da evolução molecular propôs uma explicação. A base dessa teoria foram formuladas pelos pesquisadores Alexandro Oparin, russo, e John Haldane, inglês, na década de 1920. De acordo com essa teoria, a vida teria surgido a partir de compostos inorgânicos que se combinaram, produzindo compostos orgânicos simples. Ao longo de muito tempo, esses compostos teriam se unido, formando compostos mais complexos. Por fim, este também teria se unido, formando estruturas capazes de controlar sua reação química e de se duplicar. Essas características indicariam o surgimento de metabolismo e da reprodução, atividades fundamentais dos seres vivos. Essa é uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica para poder explicar a origem da vida, Segundo esta teoria, substâncias químicas existem na Terra primitiva desde a era primitiva. Eles originaram moléculas orgânicas cada vez mais complexas, que teriam sido precursoras dos primeiros seres vivos. Agora a gente vai para o experimento de Miller e Urey. A teoria de Oparin-Haldane foi testada em laboratório em 1953 pelos estadunidenses Stanley Miller, estudante de química, e Harold Urey, seu professor. Eles tentaram criar as condições que na época acreditavam-se que eram semelhantes às da Terra primitiva. Miller e Urey construíram um aparelho de vidro, esse aparelho aqui que está do lado, viu? Eles construíram um aparelho de vidro e retiraram todo o ar do seu interior. Depois colocaram nesse aparelho água e uma mistura de gases para reproduzir o que se acreditava ser a composição da atmosfera da Terra primitiva. Também inseriram instrumentos que produziam física elétrica para simular os raios
que teriam servido da fonte de energia para as reações químicas. No experimento, a água era aquecida até ferver. O vapor da água circulava pelo aparelho, condensando-se em um local que representava os primeiros oceanos. O sistema funcionou durante uma semana. Após esse período, o resultado foi analisado. Testes contestaram a presença de diversos compostos que não existiam na água no início do experimento, como os aminoácidos. Com base nesses resultados, os pesquisadores concluíram que seria possível produzir esses compostos orgânicos em condições abióticas, ou seja, sem a ocorrência da vida. Atualmente, acredita-se que a composição da atmosfera primitiva era diferente do que foi simulado no experimento de Miller e Urey. No entanto, isso não muda a importância histórica deste experimento. Algumas das conclusões que eles forneciam ainda são muito importantes. Segundo o experimento, as condições da Terra primitivas elas favoreciam a ocorrência de reações químicas. Essas reações químicas que transformavam os compostos inorgânicos em compostos orgânicos, que são os precursores da vida. Aí aqui no experimento, a gente vê essa primeira ilustração é a chama do bico, que vai aquecer a água, essa primeira aqui abaixo. Aí o 2, que é esse vidro, é o vapor da água circulando no aparelho misturado a outros gases. O 3, vocês podem ir olhando no livro de vocês na página 26. São faíscas elétricas simulando os raios presentes da Terra primitiva e provocam reações químicas. O 4, o vapor da água e os outros gases são resfriados e se condensam. E por fim, o 5, a mistura se acumula e as amostras podem ser analisadas. Certo? Agora a gente vai ver mais uma teoria, a teoria da panspermia cósmica. Para alguns pesquisadores, a vida começou na Terra por meio de substância ou mesmo de seres vivos microscópicos, provenientemente do espaço, que chegaram ao planeta em asteroides e meteoritos. Essa teoria, chamada de panspermia cósmica, voltou a ser bastante comentada nos últimos anos, principalmente depois da descoberta das substâncias orgânicas em meteoritos, asteroides e cometas. Ela é uma das teorias mais aceitas, a teoria da panspermia cósmica. Ela é a que fala da evolução química, que propõe que a vida surge nos oceanos da Terra primitiva. Porém, diversas pesquisas sugerem que essas substâncias não contribuíram para a formação das primeiras formas de vida. Pode ter chegado ao planeta e não ter sido formados aqui. Essa é a chamada panspermia cósmica. Segundo a teoria da panspermia, existiram partículas de vida que teriam caído na Terra, acompanhadas de cometas e meteoros. Essas partículas seriam como esporos, aqueles de plantas, prontos para serem germinadas. Então, a gente fica por aqui e na próxima aula, quem tiver dúvida pode chamar a professora no PV, viu? A gente tira.